CCJ aprova a PEC que limita decisões monocráticas a pedidos de vista no Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas a pedidos de vistas nos tribunais superiores. A PEC 8 de 2021, apresentada pelo senador Ório Visto Guimarães, do Podemos, recebeu o voto favorável do relator, senador Luiz Pirão Amin, e agora será encaminhada à deliberação do plenário do Senado. 2021, agora ela parece que sabe? Cara, vamos descavar isso aqui, vamos abrir aquele armário lá, não tem um monte de coisa lá, traz aquela PEC. Não é isso não, Márcio. O grande público tem que entender o alcance dessa decisão, dessas mudanças aí. Veja, você impedir que um juiz dentro de um tribunal não possa fazer vista monocrática de um processo, é você impedir o acesso à justiça, tá? Veja, eles têm um volume muito grande de processos para poder você serem analisados, né? Muita coisa passa batido, porque não tem a opção de, por exemplo, você analisar nas minúcias, né? Você acaba, num tribunal, Márcio, as análises são feitas por um colegiado, então são 3 juízes. Aí vai para poder julgar, cada um dá o seu voto, né? E no final tem o voto final. Então, normalmente você tem lá decisões por maioria ou por unanimidade. Quando é por unanimidade, quer dizer que todo mundo foi naquela direção. Favorável ou desfavorável. E quando é por maioria, você sabe que pelo menos um dos votos foi contrário. Tá? Isso são jargões que a gente fala. Como é que foi? Unanimidade, todo mundo votou a favor. Mas quando tem votação por maioria, às vezes aquela votação que foi vencida, ela tem ali algum argumento que possa ser, que é interessante, né? E isso acontece muito quando você faz um processo e entra na pauta de julgação, de julgamento no tribunal. Não sei se você já tem a oportunidade de ir, Márcio. É livre, né? Você pode ir lá assistir. Você não vai... Muitos dos estudantes de direito vão aos tribunais para acompanhar. Isso, para poder acompanhar o processo. Você não entende bem, mas você precisa compreender a dinâmica, como se fosse uma sessão da Câmara. Você chega lá, estão lá os juízes reunidos, processo número tal, parte A, parte B. Como votou o relator, como votou não sei o que, no final, voto separado, tal. Aquela situação. Então, aí no meio, às vezes eles falam assim, processo número tal. Há um pedido aqui de uma... Como é que é aquela defesa... uma defesa oral, que aí o advogado da parte vai no plenário. Há um pedido oral, né? Sustentação oral, obrigado. Tem um pedido de sustentação oral, aceita ou não aceita? Aceita. O patrono está aí, por favor. Aí o cara vai lá no microfone e ele faz uma sustentação oral. Às vezes, eu já assisti uma onde eu vi o rapaz era até um advogado novo, depois eu corri para poder falar com ele. Ele conseguiu reverter. O processo já estava julgado. Ele conseguiu reverter. Então, ele já estava lá. Os juízes disseram que, por exemplo, deram desfavorável ao cliente dele, que ele é contra uma prefeitura, que eu não lembro da prefeitura, mas antes de eles darem o veredito final, abriram espaço para poder ele fazer sustentação. E na sustentação oral dele, Márcio, ele trouxe pequenos lembretes do que já estava na defesa. Ele falou, eu gostaria de falar para os nobres ministros que nada que eu vou dizer aqui é novidade, porque já se encontra nos autos. Mas eu gostaria que vocês levassem em consideração tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tipo, fazendo um lembretezinho. Quando terminou, obrigado. Como votam os ministros... o Pequeno Príncipe, não, né? Não. Fala, como votam os ministros... Aí teve um que falou assim, eu gostaria de pedir vista do processo. Ele mudou um voto. Porque aquele juiz, que ele estava anotando, né, falou assim, eu acredito que da cabeça dele pensou, o advogado falou uma coisa aqui que eu não lembro no processo. Se ele disse que está no processo, então antes de eu dar o julgamento... Eu vou ver novamente. Eu vou dar uma olhada. Então ele pede vistas. Então, aquele julgamento que estava marcado para ser decidido naquele dia, ele foi adiado. Por quê? Porque um dos jogadores pediu vista. Isso aí quer acabar com isso? Não, isso quer limitar o prazo de vistas. Não. O tempo de vistas? O tempo de vistas.
bacana, mas acho que não tá isso aí, é prazo? Volta um pouquinho lá para Eu gente. acho que não é o né, cara? prazo. Pode ser. É o tempo. É o prazo, o tempo de vistas? É o tempo de vistas. Olha lá. A emenda que limita decisões monocráticas e pedidos de vistas nos Olha lá, tribunais. pedido de vista, pô. Limita as decisões monocráticas. Monocrática. Ele limita, ele não extingue. Não é extingue, eu tô falando da vista lá, ó. Então, aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas e pedido de vista nos tribunais superiores. Então, veja, se você limita, você vai acabar criando, nesse caso específico que eu trouxe, devido a uma limitação, sei lá, de números de vistas que ele fez por mês, naquele processo, já fez 10 vistas por mês, nesse processo você não pode pedir mais. Tem que tomar cuidado com isso. Você tá restringindo o contraditório e a ampla defesa, hein? Duas situações. Primeiro, essa questão das vistas, a gente entende que é uma possibilidade atribuída ao magistrado. Segundo, que a gente entende que tal artifício, tal possibilidade, pode deixar com mais extensa o prazo para se decidir coisas que são mais urgentes ou coisas que não e que se tornam não tão urgentes. Vamos pegar a questão do fundo de garantia. Sim. Que foi pedido de vista, para esse semestre, o semestre já está acabando, se bobear vai ficar para o ano que vem. Então, vamos pegar o caso de 8 de janeiro, em que o ministro pediu vista e tirou da pauta. Então, isso, eu acho que eles querem dar um pouquinho de celeridade nesse negócio, para não ficar ad eterno e também... Mas aí, se tivesse falado em prazo, é diferente. Por isso que eu pedi para olhar de novo. Se falou prazo, não. Se for prazo, legal. Peço vista, abre um prazo para mim aí de 30 dias para me reavaliar. Porque primeiro, eu já li aquilo, né? Sim. Tecnicamente é de meu já conhecimento. Li. Eu vou o ser humano é falho. Eu vou ler de novo ou avisar o meu estagiário que ele deixou passar um parágrafo. Bom, pegadinha, hein? Tô brincando, gente. É uma brincadeirinha do jargão judiciário. Mas se for um prazo. Um dos 80 assistentes? Isso. Se for um prazo, beleza, 30 dias, 40 dias, já, porque aquela parte que foi favorecida vai agradecer que demore o quanto quiser. Mas tem um outro lado que foi prejudicado, né? Então, peraí, agora o juiz decidiu e esqueceu que decidiu? E aí, eu vou ficar esperando quanto tempo? Então, se for um prazo favorável. Agora, a limitação tem que tomar cuidado. Vamos aguardar que vai para o plenário ainda?